Na paz do Senhor, vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de Gênesis, capítulo 37, José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zipa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam o que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou a seus irmãos, aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escuta que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu peixe ficou de pé e os peixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Mas estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vão aí, vejam se os seus irmãos e os animais vão bem e me entregam notícias. Então, dali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí o homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã.
Eles viram José de longe e antes que chegassem perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador, vem, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandar de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondemos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou dizer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: se é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os medianitas venderam José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Então a leitura é essa. O que nos ensina? Tudo é preparado pelo Senhor. Ele permitiu que isso acontecesse com José, porque vai ter um propósito lá na frente. E é claro que não pode gostar mais de um filho do que do outro.
ter gostado dos filhos, se tiver mais de um, da mesma maneira que gosta, de um e do outro. Não tem um filho favorito, certo? E é isso. E também não é para eu contar os sonhos para todo mundo, porque o que eu vejo aqui é o pai já gostava mais de José. E se José tivesse a sabedoria, por ver o pai gostar mais dele do que dos irmãos, não provocasse contar os sonhos que ele teve, certo? Mas foi permitido pelo Senhor esses acontecimentos e todos os acontecimentos que vieram depois, que está acontecendo hoje em dia, é o Senhor permitindo, certo? E é claro que ele avisa antes que vai fazer. Agora, quem acredita, quem está ligado, é quem está conectado, quem está sensível ao Senhor, certo? Então é isso, tenha um excelente dia abençoado, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém.